falar sobre Sexo. olha, o sexo no espírito. Vamos ouvir com muito carinho, né? É que horas, né? Pensando que isso Eu vou te dar um cutucão. essa apresentação em minutos. Pode te dou um cutucão aí. É um tema um pouco polêmico. Pois é. Tudo bem? Para estarmos juntos, vamos estudar então sobre sexo no plano espiritual. O que é o sexo da, né? Ou estamos encarnados ou estamos desencarnados, né? Qual o momento que a gente começa a encarnação? Quando é que é considerado um espírito encarnado? No momento da concepção, né? Espírito ligado lá ao embrião, óvulo e espermatozoide. Naquele momento vai perdendo a consciência. Quanto mais evoluído o espírito, mais consciente ele vai acompanhando a gravidez. Quanto menos ele vai entrando em sono profundo, ganhando a forma, né, perispiritual de um feto. E naquele momento já considera-se o início da encarnação, que só se consolida no momento final. Isso está lá no livro dos Espíritos. E o desencarne é quando corta o cordão de prata. Você pode ficar preso ao seu corpo, mas sem o cordão de prata, você já é um espírito desencarnado, né? Só está preso ali por apego, por condições que você passa, mas teoricamente você já pode sair do corpo. E seu corpo já vai entrar em decomposição, já não tem mais fluido vital, e etc. Então, nós vamos falar sobre o sexo dos espíritos, que são espíritos encarnados e desencarnados, mas que é uma condição genética, né? O sexo que nós temos hoje, ele é definido no momento da concepção, papai e mamãe, né? Não estou falando de gênero, mas eu estou falando da condição biológica sexual que traz junto com cada encarnação uma série de provas que depende muito de onde você mora, do meio que você vive, das condições que você tem. Uma mulher num país muçulmano não tem as mesmas provas de uma mulher num país livre, ou vice-versa. Uma mulher numa família repressora não tem as mesmas, né? Um preto, um branco, um homem. Então, tudo isso, biologicamente falando, são provas diferentes de acordo com as condições que você assume. E o sexo faz muita diferença. No livro Sexo e Destino, né, diz o prefácio que se juntasse todas as guerras, todos os sofrimentos, as pragas, as doenças do mundo, não dariam a quantidade de sofrimento que ainda temos por causa do sexo, que aí envolve tudo, né? O ciúme, as opções, as condições. A gente vai ver um pouco sobre isso. Vamos falar igual médicos, né? Vamos tirar a gente da equação e vamos olhar de fora o que é o sexo na vida dos espíritos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais. O espírito tem sexo? Essa é a pergunta 200 a 202, né? No livro dos espíritos. O sexo pertence ao corpo físico e não ao espírito. Ah, Hernani, por que que as condições de manifestação de Bezerra de Menezes ele aparece como um homem, então? E por que que Sheila aparece como uma mulher? Se, se o sexo poderiam aparecer. Jesus, no plano espiritual, é uma luz. Não tem aquela forma. Mas nós somos condicionados pelas últimas encarnações a ter normalmente as formas da última encarnação que a gente fez. Mas os espíritos mais elevados, eles podem mudar isso. Às vezes tem uma condição do passado que foi mais marcante ou importante para a humanidade e ele já encarnou em condições, né, de sexo diferente, ele volta para aquele que mais marcou, que mais vai ser útil para ele na natureza, né, na concepção humana. Eu dou sempre um exemplo o seguinte, né? Nós somos uma energia que está na natureza com potencial de se tornar uma inteligência. Então, nós estamos na natureza com potencial de se tornar uma inteligência. Quando a gente começa a elaborar essa inteligência, a gente encarna a primeira vez em algo que tem um código genético. E que aqui no planeta Terra, por acaso, são os vegetais. Eu sempre falo sobre isso. Então, quando aquela energia que está na natureza, que é só um potencial, que é um princípio inteligente, ela entra pela primeira vez em algo que tem um código genético, que na realidade é igual um software desenvolvido, ela naquele momento vai seguir todas as condições, as diretrizes que aquele código genético impõe para ela.
Então, vai lá no reino vegetal, a gente já falou isso sobre muitas vezes, vai encarnando, vai, né, mudando de condição, vai aprendendo novos truques em cada composição genética que aquela energia passa, ela ganha um pouco mais de inteligência que ela. Quando ela já estressou, ela chegou no limite da inteligência que aquela condição genética tem, ela passa para uma mais inteligente. Aí entra no reino animal. No reino animal, os animais têm inteligências diferentes, têm habilidades diferentes, têm coordenações diferentes, que é a inteligência orgânica e a inteligência intuitiva. Então, o reino animal vai lá passando cada código genético. E aí você imagina, então, uma energia que não era nada na natureza e passou pelas suas condições dentro de um grão de feijão. E aí ele sai um pé de feijão. Quando ele morre, aquele pé de feijão, vem alguém, colhe essa energia no plano espiritual. E o que que ela sabe fazer? Ser o quê? Ser feijão. E aí ela vai até ela mudar de código genético e ir crescendo. Então, uma energia que foi muitas vezes num animal como um cachorro. Primeira vez que ela não tem habilidade ainda. Provavelmente ela estava num outro animal selvagem, mais difícil. Então, uma ninhada de cachorro, você vê que tem características diferentes dele. Quando ela está pela 10ª vez passando por um cachorro, ela já sabe de cor e salteado. Porque quem que vai ter mais habilidade para ser um cachorro? Uma que está encarnando a primeira vez naquele código genético ou uma que já está 10 vezes agora? É assim que funciona o plano espiritual. Então, se eu encarnei como mulher 10 vezes, e tem as características femininas de maternidade, né? Eu yin e yang, né? O que é mais fácil para mim na próxima encarnação? Se eu venho como mulher, eu já fiz, já sei. Aí agora eu preciso mudar, porque eu tenho que aprender características do homem naquela sociedade que eu estou. Vou aprender coisas diferentes, mas eu tenho mais dificuldade. Então, quando desencarna o espírito em geral, ele assume a última forma que ele acredita ter como espírito, porque estava naquele corpo biológico, que é mais fácil para ele. Se o espírito for muito elevado, ele fala assim: não, eu quero voltar no tempo e ser Joana d'Arc. Eu quero voltar e ser Pôncio Pilatos. Eu quero voltar e ser Públio Lentulus. Mas aqui tem escrito assim. É? É, tem um preto velho que aparece sempre aqui, que trabalha lá em cima, e ele já foi rei de Esparta, ele aparece muito como rei de Esparta. Então, Em ele vez pede de- porque ele tem essa condição, essa habilidade. Mas se ele fosse um espírito comum, que nem entende bem o que é reencarnação, o que acontece no plano espiritual, ele assume a última forma. é, Se tiver uma deformação, num suicídio, por exemplo, às vezes assume a deformação do suicídio. Por isso que esses espíritos precisam encarnar rápido. E muitas vezes desencarnam ainda em feto, etc. Porque a gente já vem na natureza treinando. Nós, no universo, o princípio inteligente ele não é nada, é só um potencial, igual uma pilha na sua mão. Quando ele encarna, quando ele passa por um código genético, ele aprende naquele código genético a desenvolver as características dele. O cachorrinho pequenininho ele já corre para procurar a teta da mãe. Ele já tem uma preservação da espécie. Né? Ah, todos eles fazem exatamente a mesma coisa? Não. Mas a base instintiva é a mesma. Mas alguns já treinaram. Tem um exemplo maravilhoso que o Espiritismo dá. Né? Numa ilha que foi alcançada pela primeira vez por espanhóis no Oceano Pacífico, quando eles chegaram lá, eles pegavam as armas, apontavam para os animais que eles queriam abater e exterminaram quase todos os animais, porque eles não fugiam. Eles não sabiam o que era aquilo. E aí atirava e matava. Mas nas próximas levas daqueles animais, dos filhotes que nasceram, dos filhos que nasceram, eles já identificavam. Quando aparecia um homem com uma espingarda, eles já fugiam. Por quê? Porque a espécie começou a aprender. Mas como é que a espécie, enquanto pequenininho, como filhote, já sabia que era aquela arma? Como passou isso para ele? Porque aquela energia que está ali, que não é um espírito ainda, que já vinha encarnando naqueles animais, quando já foi morto com o tiro da espingarda, ele pequenininho ele já sabe que era uma espingarda, que ele nunca tinha visto antes. Então nós vamos aprendendo em cada encarnação, trazendo o respaldo do que nós aprendemos na última e fazendo experiências novas para a nossa evolução. Então muita coisa a gente sabe nato, como os animais também. Então por isso que, eu caí 20 vezes como homem, agora eu venho no corpo feminino. Não quer dizer que eu vou ter uma atitude de gênero, mas há uma grande possibilidade de eu trazer traços muito fortes de características daquelas últimas encarnações que eu tive.
Porque nós somos moldados, nesse grau que nós estamos ainda de evolução, com as condições genéticas que nós recebemos. E o sexo é uma condição genética. E a condição genética traz várias características junto com ela, que não são só as biológicas, que geram essas discussões que nós temos hoje, de gênero, né, de homossexualidade, etc. O espírito conserva experiências afetivas acumuladas ao longo das encarnações, alternando vivências masculinas e femininas, como instrumentos de aprendizado emocional e moral. Porque em cada sociedade que a gente encarna, em cada família que a gente encarna, em cada tempo que a gente encarna, as características dos homens e das mulheres vêm mudando no planeta. E aí você aprende a se adaptar a elas, a características novas. A identidade espiritual não é biológica, ela é evolutiva. Então a pergunta é sempre essa. Eu tenho um problema grave sexual, né, desatendimento fraterno. A ótima notícia é, os espíritos não têm sexo. Mas se você ainda tem dificuldade e está sofrendo por isso, como o André Luiz diz, é porque você ainda tem coisa para aprender aí. E a sociedade também, porque é preconceituosa, que te trata diferente, né? Então, tanto a sociedade quanto o indivíduo precisam aprender a evoluir e tratar da mesma forma ou dar os mesmos direitos a quem tem a opção que for, sexual. A alternância de gênero na reencarnação. O espírito pode reencarnar como homem ou mulher conforme suas necessidades educativas. Cada experiência amplia a empatia, a compreensão das relações afetivas, o equilíbrio entre sensibilidade e a razão. Eu nem sei te dizer hoje o que são homens ou mulheres que têm mais sensibilidade ou razão. Por quê? Porque cada vez mais a tendência é as encarnações ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento, principalmente quando a gente está falando de características morais e intelectuais, para o espírito, independente se vem no corpo biológico masculino ou feminino. Mas por que tem que vir então masculino e feminino? Porque precisa ter novas oportunidades de encarnação para os outros que estão vindo. Então, essa necessidade sempre vai existir. O sexo é uma etapa pedagógica da evolução. Se nós tivermos essa certeza na cabeça, se nós, como espíritas, tivermos certeza, grande parte dos problemas que nós vivenciamos de preconceito, de atitude, de oportunidade, de opções, viram, né, besteira, né? Não é nada, porque daqui a pouquinho a gente vai desencarnar, cortou o cordão de prata e acabou. Essas características ou essa influência biológica masculina ou feminina que nós temos. Tudo bem? No final, se alguém quiser conversar, a gente conversa. Só não vem me contar a história que eu não sou padre. Mas sobre as opções sexuais, as condições, eu faço muito atendimento fraterno sobre isso. E eu digo para vocês, os grandes problemas hoje ainda do ser humano estão ligados. Freud falava sobre isso, né? Jung também, mas a cultura é verdade. É muito ligado ainda às condições familiares e sexuais. São a maioria dos problemas. Nascem no seio da família, que nós sabemos que são espíritos que nós estamos recebendo ali justamente para novos aprendizados, para, né, curas, para problemas do passado ou amores que nós temos que desenvolver, né? E o sexo, aprendizado. A sexualidade nasce como um instinto. Em Evolução dos Mundos, André Luiz explica que o impulso sexual surge como um mecanismo de preservação da espécie. Então, o impulso sexual está no código genético. Quando você faz as primeiras encarnações em corpos masculinos ou femininos, ou híbridos, né, o que for, você começa a ter os impulsos sexuais dentro daquelas condições. A gente vê que os maiores crimes sexuais, os maiores problemas também de relações sexuais, estão ainda ligados às condições que nós usamos o sexo como os animais. Sem nenhum, né, afeto, sem nenhum carinho, sem nenhum respeito. Então, quanto mais próximo das relações como os animais nos ensinaram no passado, né, que nós passamos por essa escala, mais dificuldades que a gente tem das relações sexuais entre os seres humanos. Com a evolução, o instinto torna-se vínculo. Todos nós, espíritos encarnados em seres humanos, estamos aqui para desenvolver sentimentos. O que cria
a condição de nós nos relacionarmos para o futuro são os vínculos que nós criamos entre nós. São mais importantes. Vocês lembram lá dos 10 mandamentos? Quarto mandamento, alguém lembra? Honrar pai e mãe. Os 3 primeiros eram sobre Deus. Logo o quarto é honrar pai e mãe. Por quê? Dentro das lições mais graves de Deus, primeiro contato de Deus com os homens. Porque quem não honra pai e mãe dificilmente vai encarnar com facilidade. Então, o plano espiritual falou, bota uma coisa para eles. Quem quer receber um filho que não honra pai e mãe? Que não respeita ninguém? Hoje a gente já não quer, imagina isso há 4.000 anos atrás. Todo mundo quer receber o filho bom, filho que respeita, filho, e ali você cria os vínculos. Então, honrar pai e mãe é garantir a reencarnação, é garantir mais oportunidades de encarnar. Quem não quer receber um Chico Xavier? Nós espíritas, então. Todo mundo quer espíritos, né? Então, o plano espiritual já sabia dessa dificuldade. A gente tem 2 formas de criar vínculo, que é criar emoção. Uma é fazendo o bem, criando as simpatias, os amores, e a outra é fazendo mal. Eu sempre falo isso. Né? Eu tenho um programa de rádio, né? E o programa de rádio normalmente tem temas muito polêmicos, né? Das 250 mil ouvintes, sei lá, 80, 90% não são espíritas. São católicos, protestantes, matéria, tudo, tem de tudo, mas não são espíritas. Parte espírita é pouco. E um dos temas que toda hora tem discussão, em tudo quanto é lugar, acho que não dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita, é o aborto. O aborto é um tema, a pena de morte é outro. Agora, então, está em voga. E eu costumo dizer o seguinte, pensando que nós vivemos de vínculos, a nossa evolução depende de vínculos. E os vínculos podem ser bons ou ruins. Pior para o ser humano, o espírito humano, é provocar um aborto do que um assassinato. Muitas vezes um assassinato, né, vou botar um assassinato mais leve possível. Eu saí, bebi, não deveria, atropelei alguém com o meu carro. A chance de eu conhecer aquele espírito que estava ali é muito pequena, ou zero. Ele tinha uma marca e eu tinha a incompetência, né, e a irresponsabilidade de beber e dirigir. Juntou as 2 coisas, a lei de causa e efeito, eu fui lá e atropelei ele. Eu não sabia quem era aquele espírito, nunca vi, acabei de criar um vínculo com ele. Vamos preparar uma próxima encarnação, provavelmente. Qual é o contrário de morte? Se você matou alguém, qual é a melhor forma de você resolver a questão que você provocou? Dar a vida. Não é isso? Dar a vida é nascer. Receber. Então, eu matei alguém que eu não conhecia, criei um vínculo para uma próxima encarnação, eu dar a vida de alguma forma para aquele espírito e sanar essa dor que eu causei energética, né, da lei de causa e efeito. Então, eu não conhecia, criei um vínculo, talvez vire uma ótima amizade, um amor, né? Vamos desenvolver juntos, vai fazer parte do nosso clã, de alguma forma. E o aborto? O aborto é justamente um espírito que eu provoquei alguma dor nele grave, provavelmente a morte, e eu vou receber, e aí o aborto provoca de novo. Só piora a situação. Ou um espírito que eu amo muito, que vai receber a minha condição como missão. O missionário, vou receber, etc. Então, das 2 formas, o seu arrependimento, a sua dor, né, do aborto é muito maior, porque é um espírito que ou você tinha um problema, que você ia sanar, ou você tinha algo maravilhoso para fazer junto com ele. E você provocou. Mas, por outro lado, o aborto é muito mais fácil de resolver do que um assassinato. É só você receber de novo o espírito. O assassinato, o trabalho vai ser muito maior. Né? Talvez torne numa próxima encarnação. Então, são essas condições, quando a gente vai estudando o espiritismo e vendo na prática a mesa mediúnica, a mesa obsessão, você começa a ver, né? Ou melhor, que não tem nenhum problema relativo a desencarne na nossa vida. Nem a doença, nem a traumas, nem nada disso. Mas, se acontecer, o instinto torna-se vínculo, o vínculo torna-se responsabilidade, para o bem ou para o mal. A responsabilidade torna-se o amor. Isso é André Luiz. A sexualidade acompanha o progresso do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais oportunidades ele teve de encarnar
em ambas condições, mas o yin e yang dele está desenvolvido, então ele assume imediatamente, ou não assume condição nenhuma, ou seja, os espíritos mais evoluídos, como Chico, Divaldo, né? Ele não tem poucas características, né? De homens ou de mulheres, está sempre ali no meio, tratando as situações como se fosse o yin ou o yang. Eu gosto mais do oriental, que dá a parte personal, né? Melhor do que as características femininas e masculinas, do que a nossa ocidental, que está cheia de preconceito o tempo todo. Então é difícil a gente dizer. Tudo bem até agora? O instinto é a memória da evolução. O perispírito conserva registros das etapas anteriores da caminhada espiritual. Lembra que eu falei? O perispírito é aquele elo de ligação que traz as características biológicas, né, que ligam o princípio inteligente ou o espírito ao corpo biológico. Jesus ficou milhares de anos se preparando, porque ele não tinha mais perispírito, para encarnar num corpo humano. Mas nós viemos nessas encarnações passadas dos animais, né, treinando, preparando, né, aprendendo e criando um perispírito para a nossa encarnação. Se esse perispírito está pleno, bom, né, tranquilo, a gente encarna sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Se ele não está, ele influencia tanto que nós podemos ter problemas biológicos causados pelo perispírito que não são condições genéticas. Então, o perispírito ele traz os registros das etapas que nós encarnamos anteriores. Cada código genético daquele, cada falha que nós cometemos, cada problema que nós cometemos, as marcas energéticas estão no perispírito e vão afetar o nosso dia a dia. Por isso, ainda experimentamos ciúme, posse, necessidade de pertencimento. Não são falhas morais, são fases do desenvolvimento. Por isso que Jesus ficava o tempo todo dizendo, não julgue para não ser julgado, perdoa de novo. Ele sabe que essa evolução tem fases, que tem dificuldades, que passar por essas escalas evolutivas inferiores trazem marcas que nós vamos lutar ainda para desenvolver e para crescer e para aprender. Né? E a lei de causa e efeito está aqui o dia inteiro, lembrando a gente, cometeu erro, fez coisa errada, vem a dor. Traz coisas da outra encarnação errada e não consegue resolver nessa, já vem a dor. Aí vem a ansiedade, a depressão. Então, o dia a dia nosso é causado por marcas que estão no nosso perispírito, que muitas vezes nós não lembramos, né? A não ser que faça uma regressão, e que está no dia a dia empurrando a gente. E a parte espiritual é muito presente. O cérebro foi preparado para amar. Eu diria até mais. O espírito foi preparado para amar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa bússola interna é apontando sempre para o sentimento mais nobre, que é o amor. Mas a neurociência demonstra que o vínculo afetivo possui base biológica real. Hormônios como ocitocina, dopamina participam da formação de confiança, apego e cooperação. Nós não somos só o que o espírito define. Temos um código genético, temos um perispírito e tem um meio que está influenciando a gente diariamente. Não é só o querer do espírito, mas o espírito é que faz e que traz e que leva à evolução e toda mudança. Segundo Jack Pansky e Ellen Fisher, o cérebro humano nasce programado para criar laços. O espiritismo amplia essa visão, os laços nascem antes do cérebro, ou seja, a gente traz as nossas afinidades de outras encarnações. Não é só o que a gente viu nessa vida ou o que a gente gravou nesse cérebro. Muitas vezes a gente dorme, sonha, né, com alguém e aí acorda, lembra do padeiro, lembra do rapaz da banca de jornal, lembra? Ele fala, mas não pode ser ele, né? Provavelmente não era ele. É um espírito que você conhece muito bem, que você tem uma ótima relação, mas se parece. Quando você busca ele no teu cérebro aqui, onde que ele está? Ele não existe. Aí ele procura o que é mais próximo dele. Aí você acha que sou eu, como uma daquelas pessoas que não tem nada a ver. Dizem quando os portugueses chegaram aqui no Brasil a primeira vez, os índios nunca tinham visto caravelas. Não sabiam o que eram aqueles barcos, não tinham referência. Nem espiritual, nem no cérebro. Eles olhavam, achavam que os índios, que os
portugueses vinham flutuando. Eles estavam andando sobre as águas, porque eles não conseguiam ter, não tinha no cérebro dele algo que conectasse o que era aquela caravela. Por isso que o plano espiritual tem dificuldade de ensinar um monte de coisa para gente. Porque nós não conseguimos imaginar. Dizem que o nosso lá ficou 40 anos para ser publicado, né? Em revisão. Pelas coisas que tinham lá no livro, o pessoal achava da FEB, etc., que aquilo era uma loucura. Hoje a gente já trata, né? Depois de ver tanto filme de ficção científica, a gente já consegue perceber. O espiritismo amplia essa visão, os laços nascem antes do cérebro. A energia sexual cria vínculos espirituais. Coisas boas trazem sentimentos bons e criam vínculos fortes. A energia sexual é uma potência enorme. Em Sexo e Destino, André Luiz descreve a sexualidade como força criadora neutra. Quando vivida com responsabilidade, fortalece o crescimento espiritual. Quando associada à posse, à dependência emocional, pode gerar ligações persistentes entre espíritos. Quando se usa o sexo para obtenção de coisas materiais, ele está muito ligado às coisas materiais que você está desejando. Começa a perder aquele capacidade da criação dos vínculos, né? Dos sentimentos. Toda relação deixa marcas na história espiritual. Isso que é um grande perigo que a gente vive hoje. Que a gente acha que não tem problema nenhum com a liberdade, desde que a gente tenha se precavendo, etc, etc. Mas toda relação tem energia. Os indianos, né, eles tratam muito isso. O quanto pode ser perigoso essas relações, não por doenças ou agressões, etc., mas por questões espirituais também. A gente viu, né, André Luiz, quando desencarna, aparece no nosso lá, aparece duas pessoas que ele teve relação no passado, que ele nem lembrava mais, e ele energeticamente fica, né? No filme nem parece isso, mas no livro está lá. O quanto ele foi, né? Achou que não tinha responsabilidade nenhuma, nem importância nenhuma, mas ele foi logo buscar, de alguma forma, o plano espiritual, já foi logo tornar esses encontros possíveis, né? O desejo aproxima espíritos. Afinidades profundas não surgem por acaso. Relações intensas continuam além da existência corporal e influenciam encontros futuros. Não existe alma gêmea. Eu nasci para uma pessoa, eu nasci para gostar desse grupo aqui, a gente vai desencarnar, encarnar, a gente vai ficar sempre junto. Não. Quanto mais elevado o espírito, maior o número de espíritos que ele se relaciona. Jesus se relaciona com o planeta inteiro. 40 bilhões de espíritos. Deus com o universo. Quanto mais elevado o espírito, maior o número de espíritos que ele se afiniza, relaciona, ajuda, se preocupa, trabalha. É assim. Relações intensas continuam além da existência corporal e influenciam encontros futuros. Nós vamos buscar essas afinidades. O que gera as afinidades, por exemplo, que é máxima, que é mãe e filho, pai e filho? Ou coisas muito boas que nós fizemos, ou coisas muito ruins. Mas as primeiras encarnações, por incrível que pareça, tem uma entrevista de André Luiz, que foi a Valdo Vieira e Chico Xavier, que é muito interessante. Ele fala que a maioria das encarnações naquela ocasião, 1964, ainda aconteciam sem uma orientação espiritual, sem uma mentorização. Então, duas pessoas transavam e o espírito, porque tinha afinidade fluídica, não tinha nem ainda. 64, explica que a 64 foi a entrevista. Foi a entrevista, 1964. E aí os espíritos nasciam por afinidade e não se conheciam ainda. Mas é que nem um broto de feijão. Você bota lá a semente, ó, os fótons, biologia, tudo atrai e a energia está ali. Já tinham condição de encarnar, estavam precisando encarnar. E é impulsionado isso. E aí eles não conheciam, não tinham amigos, né? Não criaram as afinidades profundas ainda, mas tinham afinidade fluídica, aquelas casas transitórias que a gente vê no livro do André Luiz, vai lá, acompanha, mas não tem afinidade não, nem se consiga. Vai criar naquele momento. E aí começa a criar os elos, né, os clãs,
Então, tem espíritos muito jovens encarnando que ainda estão formando as primeiras afinidades. Nós não, já cometemos um monte de erro, já cometemos um monte de coisa boa também. Então, a gente já tem os clãs formados. Provavelmente os filhos da Sara vão ter netos que vão buscar a Sara para encarnar. Ou algum de nós vai falar, vem, Sarinha, encarna aqui. Vai ter briga, né? Todo mundo querendo. Mas é assim que funcionam essas afinidades. Destino afetivo não é imposto, é construído. Não aguento mais aquele espírito chorando no meu ouvido. Que eu traí, que eu enganei, que eu abandonei. Né, Sarinha? Ficou até com medo agora. Lembrou logo? Meu Deus. Não aguento mais ele chorando aqui no plano espiritual, vou receber e ele vai chorar lá em casa como filho. Passar a noite inteira chorando, né, reclamando. É assim que funciona. É assim de fato que funciona. Obsessão nasce da fixação, não do sexo. A doutrina espírita ensina que o desequilíbrio surge quando o afeto se transforma em posse. Isso é tão comum, né? País campeão mundial de feminicídios. Mas não é só feminicídio, não. Tem muita mulher querendo matar alguém por aí também. E mata. E mata. Mata, faz macumba, faz o que pode. Bota na Maria da Penha. É assim. Dependência emocional, culpa, ressentimento pode manter espíritos ligados por longos, longos séculos. As obras de André Luiz tem um monte de casos desses. Céu e Inferno também. Tem um monte de casos de amores mal sucedidos, de obsessões, de... Por isso, a responsabilidade afetiva é responsabilidade espiritual. Não se iluda. Ah, eu peguei, bloqueei no telefone, nunca mais eu vou ver mesmo, que se dane. Já bloqueei no Instagram, tem gente rindo aqui, já fez isso, Abel. Troquei meu nome no Tinder, esquece. Fica tranquila, você vai ver. Vai lembrar logo de mim. É a vida. Os vínculos espirituais são mais fortes do que das mídias sociais. Mas a gente está começando a viver isso com as mídias sociais, né? Stalkers, perseguições, aí o plano espiritual é pior, muito pior. Filhos não são criação dos pais. Nós espíritas sabemos isso melhor do que ninguém, né? Segundo Kardec, questão 205, os pais não criam os espíritos e os filhos, óbvio. Já vem da natureza, né? Até chegar às condições humanas. Eles recebem espíritos que já possuem história própria. A não ser aquelas primeiras encarnações nas tribos, nessas condições que eu falei, primeiras encarnações racionais, mas ele está criando a história ali junto com aquela família que está recebendo ele também. Né? A família não começa no nascimento, continua através das encarnações. Tudo bem? Não tem novidade nenhuma, só está estruturadinho, né? Hã? Tá bom. Tá bom? Tá com medo ou tá tranquilo? Tá maravilhoso, viu? Quando a pessoa tem a consciência tranquila, é outra história. Se É isso alguém que aí. tem a consciência Isso é uma delícia. completamente tranquila, Isso é uma delícia. A família é um projeto espiritual. Em Missionário da Luz, aprendemos que a reencarnação é planejada com objetivo educativo. Reencontramos familiares por afinidade, compromisso, necessidade de reconciliação, por missão comum. Né? Família é laboratório evolutivo. Tem que ser a família tradicional? Não. A gente pode ter uma família dentro da casa espírita. Tem gente que tem uma família muito mais forte dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um grupo de amigos, dentro de um grupo de trabalho, uma tarefa, do que dentro da própria família. Quantas pessoas evoluem muito mais? Essa é a família do futuro. Receber os espíritos, trazer. Ah, mas um é evangélico, outro é católico, outro não quer ouvir falar de religião. Vamos criar uma família, né, para o amparo. E vamos levar até ao máximo que puder. O que eu sempre falo, qual é a melhor
Educação que você pode dar como espírito e espírito. Defender sempre a vida. Quanto mais tempo o espírito fica na carne, mais festa tem lá na cabeça de Deus, que é caro para ele. É difícil, nascer é difícil, desencarnar é difícil, preparar a encarnação, conciliar. Então, depois que está na carne, tem que durar o máximo que você puder. Para durar o máximo que você puder, o que você tem que fazer? Se preservar o máximo que você puder e se perdoar. Na realidade, os acidentes, as doenças, tudo que acontece com a gente é porque nós não nos perdoamos. Ah, mas o obsessor. Ah, mas eu fiz um trabalho e aí a pessoa, um trabalho de macumba, etc. Não é. O obsessor só está do teu lado lembrando o que você fez e trazendo a distração em cima daquilo, a obsessão, o pensamento. Aí quando você absorve a culpa, já vem a doença, já vem a dor, já vem a bala perdida, vem o carro desgovernado. Se você não absorve essa culpa, não adianta. Chico falou uma vez, né? Ah, macumba pega, você sabe essa história, né? Aí ele falou assim: imagina que você é um muro e você tem um buraco no meio. Aí você joga uma pedra, passa pelo buraco. Mas se você for um muro sem um buraco, a pedra bate e volta. É igualzinho a obsessão. A obsessão ela só te pega porque você dá o espaço para ela pegar. E ela sabe as falhas, sabe o que você cometeu. Então, tudo que você passa aqui no laboratório da família, as falhas, os problemas, é porque você dá abertura para acontecer. Por que parecemos fisicamente com nossos pais? A semelhança física vem da genética. O corpo pertence à linhagem biológica necessária à experiência reencarnatória. Mas a identidade do espírito não nasce da herança corporal. Mesmo as condições genéticas de papai e mamãe têm variações, né? Excessivos, dominantes, códigos que trazem características diferentes. E o espírito também traz algumas características que ligam e desligam essas chavinhas que nós já sabemos que funcionam, para dar as características genéticas também por influência do perispírito dele. Por que nós parecemos moralmente com a nossa família? A semelhança moral nasce da afinidade espiritual. Não tem nada a ver com o código genético que você recebeu. Espíritos semelhantes aproximam-se para fortalecer vínculos. Espíritos diferentes reencontram-se para aprender a... Todo mundo fala, pô, na família sempre tem uma ovelha negra. Né? A gente não fala isso? Por quê? E esse espírito está vindo para aprender a conviver. E você a conviver com ele também. A família educa o sentimento. O que o espírito leva depois? O sentimento. Capacidade intelectual e o sentimento. Os três vetores da personalidade. Segundo Newton Gonçalves de Barros, amigo da Sara, que eu adoro, ele era teu amigo, Sara? Nossa experiência na encarnação resulta da interação de três fatores: genética, o meio e a história espiritual. Sua bagagem, sua malinha espiritual. Esses três vetores definem o campo possível da experiência humana. Não é isso? Quem come muito, apesar de ter uma genética boa, vai engordar. O meio vai influenciar. Né? Mas tem gente que come a beça, mas a genética é tão boa que não engorda. É magro de ruim mesmo. Então, essas três forças elas estão sempre interagindo. O que você leva dos três quando você desencarna? Só a história espiritual. Esses três vetores definem o campo possível da experiência humana. Olha lá. O que nós somos na nossa vida, no dia a dia. O campo de realização espiritual na encarnação. Dentro desse campo existem dois limites naturais. Um limite mínimo, abaixo do qual surge o sofrimento de desorganização interior. Um limite máximo, acima do qual surgem restrições do corpo, do meio ou da própria maturidade espiritual. Se você vai abaixo do mínimo que você deveria fazer, que você tem que cumprir, aí vem a dor. Aí começa a vir a angústia. Estou perdendo meu tempo, é caro encarnar. Parece que é bom a beça encarnar, mas não é não. O que torna o nosso pensamento de que encarnar é bom
É a lei de preservação da espécie, que está lá no código genético que nós recebemos dos animais. Os animais não lutam para viver até o final, mas quando a gente está no plano espiritual, a gente adora ficar lá e não quer estar aqui. São poucos que querem vir, né, cara? Sabe? Pouquíssimo. A maioria quer ficar lá. Então já é caro e difícil. Se você vem e não aproveita, imagina. Você começa a achar, cara, eu tenho que encarnar um monte de vezes. E com essas mesmas malas, com essa mesma pessoa que eu não aguento mais. Aí vai ficando angustiado. E, em compensação, agora eu vou ser igual o Chico Xavier, vou trabalhar o dia inteiro aqui na casa espírita, vou fazer tudo. Teu corpo não aguenta. O dele não aguentava. Por mais dedicação que você queira ter, você tem um limite. Restrição do corpo, do meio da própria maturidade. Sua família fala, você está maluco? Ou só quer falar de espiritismo? Quanta gente perde a família por causa disso? Fica fanático em cima de trabalho, né? de religião, até de caridade. Então, tem restrições no limite máximo que você consegue fazer e no limite mínimo é o qual você sofre. Desorganiza. A encarnação é uma faixa de possibilidades, não uma liberdade absoluta. O Newton de Barros chamava isso de determinismo relativo. Muita coisa está determinada quando você nasce, que você vai viver, mas é relativo porque o teu livre-arbítrio vai mudando sua opinião, seus sentimentos. Então, você vai mudando sua... Quando o meio limita a ação espiritual, nem sempre a sociedade está preparada para determinadas ideias. Então, pode vir um espírito muito evoluído, como Jesus veio, só que Jesus era tão evoluído, tão preparado e tão amparado que ele sabia que a gente não estava pronto. Ele não se iludiu. Ele veio sabendo que a gente não estava pronto. Que o nível dele era tão alto que ele já sabia dessa experiência. Mas vem espíritos aqui que tem um grau bem mais elevado, mas não aguenta ensinar, não aguenta conviver, não aguenta passar informação, não aguenta, né, a estupidez humana, e aí se isola, ou perde a encarnação. Então, nem sempre a sociedade está preparada para determinadas ideias, por isso muitos missionários foram perseguidos, desacreditados e silenciados. Estava ficando isolado. O limite não estava no espírito, estava no tempo coletivo. O preparo. E aí tem que vir com muito amparo, muito preparo. Jesus, quando veio, ele veio com espíritos tão elevados quanto eles que nós confundimos e chamamos de quê? Você lembra? Espírito Santo. E criamos a Santíssima Trindade, não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo como uma única entidade. Porque eram espíritos tão elevados, tão distantes de nós, que nós criamos. Olha, eles só podem ser deuses. Ah, mas não existe mais do que um Deus. Então, tudo isso é Deus. E a gente criou o maior mistério da fé, né? Que o padre fala todos domingos na igreja. Eis os mistérios da fé. Quando ele fala da Santíssima Trindade. Quando a genética limita a missão. Mesmo espíritos elevados dependem das condições do corpo físico. Jesus suava sangue, não podia comer qualquer comida. Tinha um monte de dificuldade. Ramatiz fala muito bem nisso no livro O Sublime Peregrino. Veja, leu? Sublime Peregrino. A dificuldade de Jesus de estar na carne, porque o perispírito dele não aguentava as condições do corpo físico que Maria e José deram para ele. Né? Chico Xavier enfrentou fragilidade orgânica, doenças constantes, extrema limitação de sono. A biologia pode limitar a execução da tarefa sem impedir a grandeza da missão. Estar na carne é complicado, principalmente para esses espíritos muito elevados. Já acabou, Sara? Ainda tem tempo? Só tem mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Quando o próprio espírito limita a sua experiência. Às vezes o limite está nas escolhas pessoais. Você tem uma condição genética, você tem, mas você apegos materiais, necessidade de reconhecimento. Quantos médios maravilhosos, né, que nós perdemos e conhecemos, perdemos por causa disso. Vaidade, né, a necessidade de estar sendo reconhecido o tempo todo. Aí o obsessor adora. Também. Hã? Ganância. Ganância, sexo. Sexo. O obsessor adora. Vamos mostrar que esses espíritos aí são tudo cruel, tudo tarado, tudo de boa. Aí vem com tudo nessa linha. Vem na mesa, não te fala, Depois você, José, dinheiro, poder e sexo que acaba com a acaba com a humanidade. humanidade. E vem a mesa de Júlio falar para mim, nos fala, né, que ninguém presta no espiritismo. Ih, rapaz, essa história estou há 20 anos escutando isso.
Perde mais tempo comigo, não. Reduz o alcance da própria missão espiritual. A liberdade cresce com a maturidade. Cada experiência que nós vamos tendo, por mais sofrida que seja, por mais difícil que seja, a gente vai aprendendo. Já não sofre mais tanto com aquilo. Já não perde tanto tempo. Já sabe o que vai passar. E aí, vida que segue. O ser humano nasce preparado para vincular-se, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. John Bowlby demonstrou que existe um sistema biológico de apego responsável pela formação dos primeiros vínculos afetivos. Então, tanto espiritualmente quanto biologicamente, os animaizinhos se apegam às mães, né? As mães se apegam aos animais da mesma carga genética. A leoa não protege os filhotes da outra leoa, mas o dela, como é que pode? Não é tudo leãozinho? Então, tem um código genético também. Esses vínculos organizam segurança emocional, confiança, capacidade de relacionamento. O vínculo é necessidade evolutiva. Ali que a gente começa a desenvolver os sentimentos e elaborar para depois levar para fora do clã, né? Para fora da família. Os vínculos continuam além da infância. A forma como aprendemos a amar influencia todas as relações futuras, mas o Espiritismo amplia essa compreensão. Os vínculos não começam no nascimento, continuam através das encarnações. Alguns encontros são reencontros. Quem sabe nós já nos encontramos antes, Com em alguma tribo por aí, fazendo pagelança, conversando com isso é problema já seu. Já não é mais o espírito a gente não era, não. Só tem 160 anos. Não é comigo, não. Isso é com você. Né? A sexualidade evolui com o espírito. Segundo Joana de Ângeles, a afetividade percorre uma trajetória natural. Instinto animal, emoção, sentimento e o amor consciente. Dizem que o que mais se aproxima do amor consciente é o amor maternal, entre mãe e filho. E filha, né? Dizem que é o que mais... Nem para todos os espíritos, né, Sara? Mas o amor genuíno entre mãe e filho é o que mais se aproxima. A sexualidade acompanha essa transformação. O amor é o destino da energia afetiva. Quando o afeto deixa de buscar posse e passa a promover crescimento recíproco, transforma-se em instrumento de evolução espiritual. A sexualidade deixa de ser impulso, torna-se expressão de responsabilidade e cuidado. Amar é a finalidade da experiência afetiva. Tem mais, vamos parar aqui? Vamos. Tá bom. Para a Sara continuar me amando. Bom. Ah, essa não faz a oração. Pois sim.